Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu os convido a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 38. Livro de Gênesis, capítulo 38. Eu vou fazer a leitura de todo esse capítulo e peço que os irmãos acompanhem, uma leitura um pouco extensa, mas peço que os irmãos acompanhem com suas Bíblias abertas. Gênesis capítulo 38, assim diz a Escritura: Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: Possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá, e, consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Hira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: Eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: Que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: Dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: Que penhor te darei? Ela disse: O teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim?
Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu-os Judá, e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho. E nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerar. Até aí, meus irmãos, John Newton, ele foi um mercador de escravos no século XVIII. John Newton veio a se tornar um ministro na igreja anglicana e um hinologista que fez aquele grande, famoso hino Amazing Grace, né? Maravilhosa graça, que diz assim: graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou o miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado, estava cego, mas agora vejo. Essa é a primeira parte deste hino Amazing Grace. E foi escrita justamente por um homem que percebeu o quanto era miserável pecador e como somente a graça maravilhosa de Deus poderia salvá-lo. John Newton escreveu esse hino anos depois de haver se convertido. E acredita-se que ele usou a melodia desse hino, né? Que é bem conhecida, né? Que nos vem à mente agora, mas eu não vou arriscar cantar aqui, para não pagar um mico. Mas ele escreveu essa melodia baseando-se no lamento dos escravos que ele levava da África para a Inglaterra, que ele traficava, porque ele era um traficante de escravos. É muito pior do que esse traficante de drogas, esse traficante de pessoas. E ele pegou provavelmente aquela melodia que ele escutava, aquele lamento, na parte, eu creio que é o convés do navio, no porão do navio onde os escravos ficavam, e ele pegou e fez a melodia, provavelmente, deste hino Amazing Grace. John Newton, ele foi criado por uma mãe não conformista, que morrera aos 6 anos de idade, quando ele tinha 6 anos de idade. E ele se tornou esse homem que traficava escravos, até que numa noite lá, houve um problema no navio, ele pensava que iria morrer, mas ele pediu misericórdia a Deus, e ali a vida dele começou a ser transformada. Depois ele foi ordenado ministro, então ele escreveu esse hino. Estava cego, mas agora vejo. Eu gostaria de pensar com você essa noite a respeito do triunfo da graça de Deus na vida de um vendedor, na vida de um mercador de escravos. O triunfo da graça de Deus na vida de um mercador de escravos. Não é sobre John Newton, é sobre outro mercador, que é pior do que John Newton, porque esse outro mercador, que se chama Judá, ele vendeu como escravo o seu próprio irmão, carne da sua carne, sangue do seu sangue. O capítulo 37 termina nos mostrando isso, né?
que José foi vendido como escravo aos midianitas que o levaram para a casa de Potifar. E entre esses acontecimentos do Gênesis 39, que olha para José na casa de Potifar, lá no Egito, nós temos aqui um intercurso, um paralelo do personagem coadjuvante do relato sobre José, que é Judá. O personagem principal é José, e a Bíblia vai voltar para ele no capítulo 39. Mas aqui, no capítulo 38, nos mostra Judá. O que ele andou fazendo nesses 20 anos, 22 anos, que separam ele e os seus irmãos da fome que se abateu sobre a terra, onde os levou para o Egito, e ali eles começaram a negociar com José, né? O reencontro dos irmãos, ainda que eles não soubessem quem era José. Então esse capítulo 38, ele nos mostra, meus irmãos, um período de 22 anos. Do versículo de 1 a 11, nós temos um período de 20 anos. E do versículo de 12, salvo engano, até o 30, que é o último versículo, nós temos o restante do período, que é apenas 2 anos. Então veja que ele gasta mais versículos na parte final, que vai falar sobre o engano do engano do enganador, do engano de Tamar a Judá, e o desfecho com o nascimento dos gêmeos. É a atenção principal que o autor do Gênesis nos quer levar. É para esse períodozinho de 2 anos da vida de Judá, que antecedeu imediatamente o seu encontro com José, que vai acontecer lá no capítulo 42, 43, salvo engano. O que acontecera com Judá? Judá foi um mercador de escravos. Judá vendeu o seu próprio irmão. Ele trouxe a habilidade de líder dele para lucrar e para dizer: olha, não precisa matar ele não, vamos fazer um negócio melhor. A gente não bota a mão nele, a gente não mata ele, não fica com esse sentimento de culpa, e a gente ganha um trocado ainda, 20 moedas de prata. E Judá, um vendedor de escravos. Então eu gostaria de pensar com você sobre isso, sobre o triunfo na graça de Deus, na vida do vendedor de escravos, mas que a gente possa ver não somente o triunfo da graça de Deus na vida dele, mas na nossa própria vida. Hoje de manhã foi pregado aqui o Salmo 128, e vocês viram como uma família deve ser. Hoje à noite nós vamos ver como uma família não deve ser, mas ao percebermos como uma família não deve ser, que a gente possa enxergar a graça de Deus na vida dessa família e na nossa própria vida. Amém? Assim seja. Eu gostaria de dividir essa mensagem em 2 principais partes. A primeira parte, a lista de pecado do mercador de escravos. Tá? Nós vamos fazer uma lista de pecados, pelo menos não de todos eles, mas de alguns deles, que nós vemos aqui nesse texto. E eu gostaria de acompanhar com vocês isso. E a segunda parte, abrindo os olhos pela graça. Então, primeira parte, meus irmãos, a lista de pecado de um mercador de escravo, que já tem uma grande lista, ou que já tem um grande item na sua lista, que é ser um traficante de escravo. Primeiro pecado que nós vemos aqui claramente no texto, meus irmãos, é que Judá, ele se afastou da igreja, ele se distanciou da igreja. Não é somente um pecado, mas também um estado. Ele foi para longe da igreja. Versículo de número 1, parte A. Aconteceu por esse tempo, ou seja, o tempo logo após José ser vendido como escravo ao Egito, que Judá se apartou de seus irmãos. Judá se apartou, se distanciou. Judá foi para longe da igreja. O primeiro pecado que nos chama a atenção na lista aqui é que Judá deixou de congregar-se. Judá se desviou, Judá foi para longe. Não quero mais saber da igreja, não quero mais saber do culto, não aguento mais essa raça de pecadores. Mais ou menos isso. Veja, meus irmãos, Judá, para que você possa compreender Judá, ele era alguém rejeitado, porque ele era filho de Jacó, mas ainda assim, ele era como um filho bastardo. Sabe aquele filho que é de uma segunda família, de um segundo casamento? Era como Judá. Embora que o casamento de Judá
com Lia fosse até primeiro do que com Raquel. Se você entende que essa é a narrativa de Gênesis. Ou se você entende que ele casou ao mesmo tempo com Lia e Raquel, também é possível essa interpretação. Mas aquele casamento não era menor do que o casamento com Raquel. Mas Judá e seus 4 irmãos eram tratados como filhos de segunda categoria. Vocês lembram lá em Gênesis capítulo 33, versículo 2, versículo 3, quando Jacó estava para se encontrar com Esaú, seu irmão, ele pegou e colocou em primeiro lugar os servos e os filhos deles. Em segundo lugar, ele colocou Lia e os filhos dela. E lá atrás, em último, estava Raquel e José. Benjamim não era nascido ainda. O que você acha que Judá podia pensar? Ô mamãe, por que o papai está botando a gente aqui na frente e lá atrás vem o resto da família? A gente é menos precioso para ele? Se der errado, a gente morre e eles não, é isso? Então veja que Judá cresceu. E não somente ele, mas ele também cresceu com esse estigma que ele não era um filho amado. Quando Jacó pensou que tinha morrido José, eles vão consolar e não adianta nada. Porque Jacó tinha perdido o seu único filho. O filho, pelo menos, o único filho que ele se importava. Então veja, para que nós compreendamos Judá. Judá, ele tinha boas desculpas para se afastar da igreja. Meu pai não me ama. A igreja era a família patriarcal, né? O pai era o pastor, era o conselho, era tudo. Meu pai não me ama, o sistema era episcopal. Meu pai não me ama, não quer saber de mim. Sou desprezado desde criança. Sou como se estivesse de outra família. Essa família é só gente complicada, é só gente ruim. Tem um irmão que cometeu incesto com a mulher do meu pai, Rubem, o mais velho. É o pior que tem. Os outros irmãos quiseram matar meu irmão José. Eu, que sou muito bom, dei um plano para não matar o José. Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele. Judá, ele tinha boas desculpas para se separar daquela família disfuncional. Entende? Como nós também podemos ter boas desculpas para nos afastar da igreja. São muitos pecadores, gente complicada. Qual desculpas nós podemos usar? Mas esse é o primeiro pecado de Judá, ter se afastado da igreja. O segundo pecado que nós vemos aqui de Judá, meus irmãos, é que o melhor amigo dele era um pagão, era um incrédulo. Veja o versículo de número 1b e depois o versículo 12, a parte final. Diz assim: e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira, de um cananeu chamado Ira. Ele não era um homem crente, ele não era um homem da aliança. Ele era um cananeu de Adulão, um adulamita chamado Ira. Jacó, ele não andou longe do conselho dos ímpios. Ele não andou longe da mesa, da roda dos escarnecedores. Ele não andou longe do caminho dos pecadores, ele andou bem perto. Tal perto que ele saiu de perto da sua família disfuncional, se afastou da igreja, e sua melhor amizade era a amizade de um mundano. De um homem que pensava parecido com ele, né? Porque apesar dele ser filho de crente, batizado, circuncidado, membro da igreja presbiteriana Pirangi, tendo crescido na igreja, o seu pai era pastor da igreja, o seu avô era da igreja, o seu bisavô Abraão também era pastor da igreja. Mas ele, seu melhor amigo, era um adulamita chamado Ira. Veja o versículo de 12, parte B. E ele e seu amigo Ira, o adulamita. Ele estava com Ira justamente na época da tosquia das ovelhas, onde existia muita festa por conta de tudo que acontecia. Era um grande evento ali naqueles tempos. E quem estava ao lado de Judá? Seu amigo, adulamita Ira. Seu melhor amigo era um homem ímpio. Sabe, meus irmãos, não é que nós não possamos ter amizades intencionais com incrédulos. Nós devemos ter amizades intencionais. Mas se o meu melhor amigo é um incrédulo, é um ímpio,
Se a pessoa que muitas vezes eu compartilho a minha vida, que tipo de conselhos eu vou receber? Sabe, não é interessante que ele se afastou da igreja, que a igreja era aquela ali. Não tinha outra igreja, a igreja era aquela, era a única igreja presbiteriana da terra prometida que eles ainda não tinham recebido. Ele se afastou daquela igreja. E ele se tornou melhor amigo de um homem pagão, foi morar na casa dele. E ele andava com ele para cima e para baixo. Meus irmãos, em terceiro lugar, Judá ele não casou, viu? Ele se juntou. Ele se juntou com uma mulher descrente, versículo de número 2, e isso não vai surpreender, né? Se afastou da igreja, seu melhor amigo é um ímpio. Se juntou com uma mulher descrente. Ali viu Judá a filha de um cananeu. A Bíblia nem nomeia essa mulher. Chamado Sua, o pai dela. E ele a tomou. O texto não diz que ele casou, porque é o mesmo verbo que é usado lá em Gênesis capítulo 3. Quando o homem e a mulher viram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e acharam aquele fruto atraente aos seus olhos, e o tomaram e o comeram. É a mesma palavra. Judá viu a mulher, filha de Sua, essa cananita, e ele, subentende-se, achou-a atraente. E ele simplesmente tomou essa mulher. Como o homem e a mulher tomaram o fruto proibido. A mesma palavra que aparece aqui também para Judá, é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis 6. Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, ou seja, os filhos dos crentes viram que as filhas dos homens, dos ímpios, dos incrédulos, eram atraentes. E tomaram elas e casaram-se com elas. Ou seja, o que está em voga aqui é também um casamento misto. E não é por acaso que desse casamento misto venham 2 filhos claramente perversos. E nós não temos nenhuma razão para achar que o terceiro, Selá, ele era piedoso. Da mesma forma que o casamento misto precipitou a degeneração da raça humana em Gênesis 6, também o casamento misto de Judá já era o resultado da sua degeneração e precipitou mais ainda a degeneração da sua família. Ele não se casou, ele fez aquilo que Isaac, que Abraão mais temeu. Você lembra que Isaac deu ordens a Jacó, vai para a casa do teu parente da tua mãe, e você vai se casar com alguém da família. E Esaú, sabendo disso, foi lá e se casou com mais mulheres cananitas. Ou seja, era o maior medo de Isaac, de Abraão, era que Isaac se casasse com alguma mulher da terra que eles estavam herdados a possuir e a destruir aquele povo, e não se juntar com eles. Meus irmãos, a igreja, ela sempre sofrerá a ameaça da perseguição, e isto é verdade. E nós vimos, inclusive, esta manhã, na introdução da mensagem, a ameaça da perseguição. Mas existe outra ameaça, que é tão ou mais letal ainda, que é a ameaça da assimilação. A igreja se assimilar ao mundo, se assemelhar ao mundo, assimilar o mundo de tal forma que a igreja se torna igual ao mundo, que não existe mais diferença entre igreja e mundo. Ela pode ser destruída de fora para dentro pela perseguição, mas ela pode ser destruída de dentro para fora pela assimilação. E esse era o maior medo de Abraão e de Isaac. Era a assimilação através de casamentos mistos, da luz com as trevas. Bem, Judá, no seu afastamento da igreja, do povo pactual, ele se juntou com uma mulher que não cria no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que não cria nas promessas de Deus, alheia à fé, uma mulher que não está nem nomeada na palavra de Deus. Meus irmãos, em quarto lugar, Judá foi um fracasso completo como pai.
Versículo 7 e versículo 10, diz assim a palavra. Significa em hebraico mal, de trás para frente, a palavra mal. Se isso significa alguma coisa, é que ele de fato mostra que ele era um homem mau. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Aqui literalmente o Senhor matou. Foi a primeira pessoa que Deus matou diretamente. Veja, Deus, ele havia sim exterminado no dilúvio a grande parte da humanidade, somente Noé e sua família. Sodoma e Gomorra, todos os moradores, menos a família de Ló. Mas Deus nunca havia ainda matado diretamente um indivíduo. O filho de Judá, fruto do casamento misto, foi o primeiro indivíduo a Deus matar, porque ele era perverso. Por isso Deus o matou. Deus não mata ninguém. Mentira, Deus o mata. E foi o primeiro que Deus matou. Versículo número 10. Isso, porém, que fazia o segundo filho, Onã, era mau perante o Senhor. Onã, ele usava de Tamar. Ele coabitava com Tamar, mas ele jogava o sêmen fora. Ele abusava dela, usava ela como um objeto. E não levantava e não suscitava descendência para o seu irmão que deveria cumprir a lei do levirato. Levirato é uma palavra latina que significa levir, que significa cunhado. Então a lei do cunhado, a lei do levirato. Se uma mulher na família morresse sem filhos, viúva, então o irmão mais velho, depois desse irmão que morreu, deveria se casar com aquela viúva e suscitar descendência ao seu irmão falecido. De modo que na árvore genealógica, no sobrenome, no nome, o que iria contar era a pessoa do falecido e não a si mesmo. Mas ele deveria cumprir as obrigações dele para com seu irmão e cumprir as obrigações de levir, de cunhado, para com a viúva que perdera seu esposo. Ele não cumpria a obrigação de cunhado, que era suscitar descendência, e somente usava de Tamar para finalidade sexual. Ele abusava de Tamar, fazia dela de um objeto, sem suscitar filhos, para que a herança de Judá ficasse dobrada para ele. Porque se ele suscitasse filhos, a herança dobrada, que era do primogênito, iria para os filhos. E ele estava numa posição muito confortável. Enquanto essa mulher não tiver filho, a herança é 2 vezes para mim. Quando o velho morrer, não era velho ainda, mas quando ele morrer, eu fico com o dobro, ou melhor, fico com a metade dos bens, né? Mas 2 vezes, né? Ou seja, ele ficaria com 2/3 dos bens, e a última parte ficaria com Selá. Então ele estava muito bem pensando nele mesmo, e era por isso que ele usava de Tamar. Mas por causa disso, isso porém que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Literalmente, pelo que também Deus o matou. Deus matou Onã. Judá foi um fracasso como um pai. Ele fracassou completamente. Os teus 2 filhos eram conhecidos pela sua perversidade. Foram homens perversos que Deus os matou, abusadores. E como eu já disse a vocês, nós não temos nenhum indicativo no texto, que o mais novinho, Selá, que ainda não tinha idade de casar com Tamar, que ele era melhor peça do que os seus outros irmãos. Judá foi um fracasso. Talvez não seja nenhuma lista de um pecado, mas sim uma constatação da falha de Judá em todos os sentidos. Meus irmãos, em 5º lugar, Judá foi um enganador. Versículo número 11, diz assim: então disse Judá a Tamar sua nora, permanece viúva em casa de teu pai.
A obrigação era dele, ela ficar na casa dele. Mas ele enviou para a casa do seu pai, ainda que mantinha autoridade sobre ela. Até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Ou seja, ele prometeu Tamar em casamento a Selá. E é por isso que quando disseram a ele que Tamar estava grávida e tinha adulterado, porque ela estava casada com Selá, só não fora dada ainda a ela Selá, porque ele era muito novo. Pois disse, veja o que disse Judá. Judá não disse isso para Tamar, ele disse consigo mesmo. Pode ser traduzido também a ideia aqui de pensou consigo mesmo. Para que não morra também este, como seus irmãos. Ou seja, Judá não dera selar a Tamar porque ele mentiu para Tamar. Não era o propósito dele dar selar para Tamar. E ele então enganou Tamar, mais uma vez, né? Como ele também agiu com seus irmãos, enganando o seu próprio pai, sugerindo a ele que José havia morrido. Judá era um mentiroso. É interessante, meus irmãos, que o terceiro filho de Judá e Tamar se nasce num local chamado Quezibe. Nos diz o texto, o versículo de número 5. E Quezibe, alguns estudiosos traduzem como cidade das mentiras. De fato, esse texto é um texto de várias mentiras, mas o enganador foi enganado por Tamar. Meus irmãos, em sexto lugar, Judá era um homem supersticioso. Versículo de número 11 que nós já lemos. Pois disse, para que não morra também como este, como seus irmãos. Judá olhava para Tamar. Tamar tinha tido o primeiro marido. Ele tinha morrido. Deus matou ele. Judá não sabia, né, que Deus matou ele. Não percebeu, porque os seus olhos estavam fechados. O segundo marido, Onã, casou com Tamar, morreu. Judá, ele virou um homem supersticioso. Ele olhava para Tamar, isso é uma viúva negra, ela mata, quem casa com ela mata, morre. Casou, morreu. Judá era tão cego espiritualmente, que ele não reconhecia que o que matou os seus filhos foram a perversidade deles. Ele acreditava que existia alguma coisa mágica em Tamar, que levava ela a matar os seus maridos, ou que levava eles a morrerem. E é por isso que ele disse, olha, vai para a casa do teu pai, para que quando Selá estiver grande, eu te dê. Mas por que ele fez isso? Porque ele temia em dar Selá para Tamar e também este morrer. Porque Judá, na sua cegueira, se tornou um homem supersticioso. Ele não entendia que era o seu pecado, ele não entendia que era o pecado dos seus filhos, que precisava de arrependimento, de confissão. Não existia nada de mal no casamento com Tamar, ou em Tamar em si mesma. Mas ele era supersticioso de achar que eles morriam porque casavam com ela. É incrível, né, meus irmãos, como o homem é cego para acreditar em superstições, acreditar em mandingas, acreditar em objetos mágicos, toda sorte de futilidade. Como o homem se torna fútil, como o homem se torna supersticioso sem o entendimento do Evangelho, sem o entendimento espiritual. Judá se tornou supersticioso, ele se afastou da igreja, se casou com uma mulher ímpia, e no final de semana ele estava consultando o tarô, o horóscopo, sabe, ele estava lendo lá o jornal do horóscopo, para saber o que iria acontecer com ele. Se tornou um homem supersticioso, meus irmãos. E em sétimo lugar, dentre muito mais que poderíamos listar aqui, Judá, ele era um hipócrita, apenas preocupado com a sua própria reputação. Versículo de número 23, diz assim, respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achastes. Diante
de não encontrar a suposta prostituta cultual, né, que Ira, o Adulamita, elevou o status. Olha, quem é aquela prostituta cultual? Não é uma prostituta qualquer não, é uma prostituta cultual. E não encontrar os objetos de Judá, veja o que Judá diz: não nos tornemos em vergonha, deixa que ela fica com eles. Ou seja, Judá era um homem preocupado apenas com a sua própria reputação. Ele não era preocupado em agradar a Deus com integridade de coração. Ele era preocupado apenas com sua reputação, para que ele não seja zombado pelos habitantes da terra. Meus irmãos, Judá era um fariseu, um hipócrita, alguém que condenava os outros pelo seu próprio pecado, pelo pecado que ele mesmo havia cometido. Melhor assim, versículo número 24. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. É a prova, né? Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. A NVI traduz queimada viva. Era o pior tipo de punição para o pecado do adultério. Era ser queimado. Ele poderia ser apedrejado, era um tipo de punição. Mas o pior tipo era ser queimado. Judá queria se livrar de Tamar. E quando ela cresceu o barrigão, e quando disseram, olha, ela adulterou, ele disse: é agora que eu me livro dessa viúva negra que mata os meus filhos. É agora. Não pensou 2 vezes, bota ela para fora. Ela estava na casa do seu pai. Judá não queria ter responsabilidade sobre ela, mas queria ter autoridade sobre ela. Pode botar ela para fora e vamos queimar ela viva agora. Como ele se tornou cego, como ele se tornou hipócrita. Que moral esse homem poderia ter para mandar queimar uma mulher por um adultério, sendo que ele mesmo cometera um adultério, ou uma espécie de adultério, ou uma fornicação, ou algo parecido com aquilo que Tamar foi acusada. Essa é a cegueira desse homem. Mas apesar disso tudo, eu quero te dizer, embora que isso não é o mais importante, mas apenas compartilhar isso, algo pessoal, que Judá é o meu personagem favorito, junto com Jacó, de todo o livro de Gênesis. É Judá. Meus irmãos, a segunda parte, prometo tentar ser mais rápido, para que esse sermão não seja um sermão de 1h30. Abrindo os olhos pela graça. Essa palavra aparece lá no versículo 14, abrindo os olhos. Diz assim: então ela se despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-a com véu, se desfaçou e assentou à entrada de Enaim. Enaim significa literalmente abrir os olhos. Abrir os olhos. De fato, aqui começa a abrir os olhos de Judá, pela graça de Deus. E o nome de Enaim é muito importante para marcar essa abertura de olhos que de fato acontecera. Não olhos físicos, que ele não tinha problema nenhum, mas sim olhos espirituais. Em primeiro lugar, meus irmãos, essa graça, abrindo os olhos pela graça. Que graça é essa? Em primeiro lugar, meus irmãos, essa graça é a graça que triunfa sobre a mentira e o engano. Versículo de 14 ao versículo 26, eu não vou ler novamente, mas apenas para recapitular. O que acontece é que, depois de muitos dias, Tamar percebe, o nome Tamar significa palmeira, e é um nome associado à sua beleza e formosura. Deveria ser uma jovem linda, que foi casada, que Judá tomou para casar com seu filho mais velho, que perdeu o primeiro marido, que era um homem perverso. Ela era uma cananita. O segundo abusava de Tamar, ela foi abusada, e ela foi enganada pelo seu sogro, que mentiu para ela, esperando que ela morresse, para que o seu filho não morresse.
Tamar foi uma mulher enganada, usada, abusada. Mas Tamar começou a perceber o que estava acontecendo. Ele não vai me dar coisa nenhuma. Já passou tanto tempo. E ela armou um plano para pegar o enganador. Eu vou enganar, eu vou usar o feitiço dele contra ele mesmo. E eu vou enganar. Você pode não concordar absolutamente com aquilo que Tamar fez. Mas ela agiu por lealdade. Ela ainda era leal ao seu primeiro marido. E ela buscou suscitar uma descendência dentro da família. Ela era jovem, poderia se envolver com outros homens, poderia tentar ter outros filhos com outros homens. Mas ela buscou suscitar uma descendência ao seu marido. E ela agiu com lealdade. Tamar, meus irmãos, é a grande heroína desse texto. É a grande heroína desse texto. Embora que a Escritura não elogie o engano dela, nem aquilo que ela fez, que foi a relação sexual com o seu próprio sogro, ainda assim, a Escritura não a condena. Pelo contrário, ela é elogiada pela própria boca de Judá. Ela é mais justa do que eu. Ou seja, não que a Escritura diga que ela não pecou, não é isso. Mas ela é elogiada pela sua lealdade e pela sua motivação. Porque eu não dei para ela o meu filho Selá. Meus irmãos, é interessante, nós vemos nessa história de mentira e de engano. Tamar agora tira as roupas da sua viuvez. Veja, essa mulher ainda estava vestindo roupas de viuvez na casa do seu pai. Ela ainda não tinha esquecido a família da fé, a família pactual, a família de Abraão. Ela não tinha esquecido, ela é mais leal à família de Abraão do que Judá e seus filhos. Ela ainda usava roupa de viuvez. E quando ela soube que Judá iria tosquear as ovelhas, ela se vestiu botou um véu, e Judá pensou que ela era uma prostituta. E a fome de Judá sexual era grande, porque simplesmente Judá vê-la e diz: deita-te comigo. Ele diz as mesmas palavras que a mulher de Potifar diz para José: deita-te comigo. É uma solicitação, uma ordem. E ela diz: o que você vai me dar? Eu te dou um cabrito do meu rebanho. Então ela vai dizer: e o que você vai me dar até você me dar o cabrito, para me garantir? Me dê então o seu selo, que era usado no cordão, no pescoço, que era a insígnia, que fazia a marca, que autentificava que aquilo pertencia a Judá. Somente cavalheiros honrados usavam o selo. E me dê a sua vara, o seu bordão, que você usa para tanto a funcionalidade como também como um objeto de identificação, porque era marcado na sua base com a insígnia de quem ele pertencia. E ela então pegou aqueles objetos como garantia que Judá iria dar o cabrito de volta, mas na verdade aquilo era um plano muito astucioso de Tamar. Ela concebeu, ela deitou-se com ele e ela concebeu e tornou-se grávida. E naquele momento, meus irmãos, onde ela foi chamada para ser queimada viva, ela mandou que dissessem: mande dizer a ele que o homem que me possuiu é dono desses objetos. E então levaram para ele o selo com o cordão no pescoço e o bastão e o bordão. E disseram a Judá: você reconhece isso? Veja como essa mulher se arriscou, como ela foi uma estrategista. Tamar, ela mostrou aqui que de fato ela era uma mãe de reis, que agiu rápida, decisiva e estrategicamente, colocando a sua própria vida em risco, ainda que de uma maneira extremamente perturbadora. O ato sexual e tudo isso que envolveu, esse incesto, que Judá deixa muito claro que ele somente se deitou com ela porque ele não sabia que era ela. E o texto ainda deixa claro também para depois dizer que nunca mais Judá a possuiu. Nunca mais Judá a possuiu. Ele não fez aquilo ali de propósito, né? Ainda que o que ele fez também é pecado. Mas como, meus irmãos, Deus usou isso para abrir os olhos de Judá. Como a graça de Deus triunfa mesmo através do engano, o enganador sendo enganado,
mesmo na cidade das mentiras, mesmo em Quezibe, a graça de Deus triunfou. No engano, na mentira e nessa história maluca, que a gente acha que uma coisa vai piorando e piora mais ainda. E quando a gente acha que não tem como piorar, piora mais ainda. Sabe como Deus usou uma mulher cananita, usada e abusada, uma vítima, que trouxe também o mal contra o seu abusador. Nós quando somos traídos, quando nós somos abusados, quando nós somos ofendidos, o grande risco é de nós devolvermos também com o pecado. Tamar, ela não deixa de devolver com o pecado, mas ela é uma heroína pela sua lealdade à família pactual. E Deus, através da vida de Tamar, triunfou, usou Tamar como instrumento dele, para abrir os olhos de Judá. Em segundo lugar, meus irmãos, essa graça que nos abre os olhos, é a graça que transforma o caráter de um grande pecador. Veja o versículo de número 26. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a ela Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Esse texto, no versículo 26, nos narra o início da transformação de Judá. Nessa confissão de pecados, os olhos de Judá são abertos. E ele reconheceu muito mais do que os seus objetos pessoais. Ele reconheceu o quanto ele era um pecador miserável. É como a experiência de conversão de John Newton. Uma maravilhosa graça que salvou um miserável pecador como eu. Não toquem nela, porque ela é mais justa do que eu. Alguns interpretam, dizem que pode ser traduzido assim: ela é justa e eu não, porque eu enganei ela, eu menti para ela, e o que ela fez foi somente porque eu não dei o meu filho Selá para ela. Por isso que ela fez o que ela fez, arriscando a sua vida. Meus irmãos, Judá nesse momento é como Davi diante de Natã. Davi, o que você vai fazer com um homem que pega a única cordeirinha do seu vizinho e, sendo tão rico, vai lá e dá para aquele que tem fome? Mata aquela cordeirinha. Esse homem deve ser morto. Queime ela viva. Reconhece de quem são esses objetos? Foi o homem que adulterou, que concebeu, que possuiu Tamar. Ela é mais justa do que eu. Aqui está o início da transformação de Judá. Aqui está o nascimento de um rei. Aqui está o início da transformação de um mercador de escravo em um homem digno da realeza. Essa confissão tão direta, tão sem arrudeios, tão sincera de Judá, tão verdadeira, em confessar o seu pecado, em ser tão preocupado com a sua reputação, mas quando isso trouxe um impacto, ele abriu seus olhos pela graça de Deus, seus olhos foram abertos, e ele confessou. Meus irmãos, essa confissão prepara para uma confissão ainda maior, que Judá fará, como boca dos seus irmãos, perante José. Que inclusive, a cronologia é que foi pouco tempo depois dessa confissão diante de Tamar. Judá, ele foi transformado de um acusador, de um hipócrita, de um fariseu, para aquele publicano. Judá é aqueles dois homens. Ele é o fariseu e ele é o publicano da parábola de Jesus. Tamar, em uma palavra, em uma estratégia, transformou ele. Na verdade, Deus fez isso. Tamar foi apenas um instrumento.
Essa graça, ela transforma. E em terceiro e último lugar, nessa segunda parte, essa graça, ela perdoa. Versículo número 27. A graça de Deus, ela perdoa. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Versículo 26. Ela é justa e não eu. Ela é mais justa do que eu. Nunca mais a possuiu. Vás e não peques mais. Versículo 27. E ela concebeu e havia o quê? Gêmeos. Deus perdoou Judá. Ainda que não tinha um profeta como Natã para dizer: Davi, o teu pecado foi perdoado. Mas Deus perdoou. Por que nós podemos saber disso? Duas razões. Todo aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. É isso que a Escritura diz. Não tenha dúvida, Judá foi perdoado. Segunda razão, havia gêmeos. Uma clara indicação da bênção de Deus sobre Judá e Tamar. Você abençoaria esse homem? Você não abençoaria, talvez, porque nós somos maus. Deus que é bom abençoa, porque Deus perdoa. E no final dessa história, havia gêmeos. Judá perdeu quantos filhos? 2. No final da história, Deus restituiu pela sua graça. Ele não precisou cantar restitui, eu quero de volta o que é meu. Deus restituiu pela sua própria graça a Judá com o nascimento duplo, com gêmeos, de um caso que você jamais pensaria que poderia ter. Essa graça, ela perdoa o maior pecador. E quem é o maior pecador? É Judá? Ou é você? Se você acha que é Judá, então talvez você não tenha entendido ainda essa graça que transforma e essa graça que perdoa. Meus irmãos, em primeiro lugar, estamos terminando a título de aplicação. Não podemos nos retirar da igreja quando vemos a feiura que existe dentro da igreja. Não podemos nos retirar, nos afastar, nos envergonhar da igreja quando vemos pecados, como Judá fez. Veja, meus irmãos, Judá, ele era um homem que vendeu seu irmão como escravo, mas mesmo assim, ele se cansou daquela família, embora que o texto não vai deixar isso claro, mas é o óbvio, ele se cansou daquela família, e ele se afastou dos seus irmãos, daquela família, daquela igreja disfuncional, daquela igreja marcada por pecados graves e escandalosos. Meus irmãos, nós não podemos nos afastar da igreja, porque vemos pecado dentro da igreja. Porque se nós rejeitarmos a igreja, porque vemos pecado dentro da igreja, estaremos rejeitando a nós mesmos. Judá, ao se afastar da sua família, estava rejeitando a si mesmo, porque ele era o principal dos pecadores. Não era Rúben com seu incesto, não era Jacó com seu favoritismo, não era José com o seu orgulho tolo e prematuro. Era Judá, o principal dos pecadores. Sou eu e você o principal dos pecadores. Uma vez perguntaram, na Inglaterra, o que é problema com o mundo? E aquele escritor Chesterton, católico, ele respondeu ao jornal: eu. O que há de errado com o mundo? Eu. O que há de errado com a igreja? Eu. Qual é o maior problema da igreja? Eu. Enquanto nós acharmos que o maior problema da igreja é o irmão tal, é a irmã tal, nós estaremos cegos. O maior problema da igreja é você. Não tenha dúvidas disso.
Você é o maior problema dessa igreja. E você não vai consertar esse problema saindo da igreja, se afastando da igreja. Mas sim essa graça que transforma, que perdoa, que abre os nossos olhos e que transforma a sua vida. Como transformou a vida de Judá, como transformou a vida de John Newton. Meus irmãos, é interessante que Jesus olhou para essa família com incesto, com tentativa de homicídio, com venda de escravo, com tudo que não presta. E Jesus olhou para eles assim: eu quero nascer nessa família. É dessa família que ele descende. Ele é filho de Judá e Tamar. Judá é o seu pai, Tamar é a sua mãe, segundo a carne. Jesus olhou para essa família, para essa igreja e disse assim: eu não vou sair dessa igreja, essa é a minha igreja. Pois o Cristo descende dos judeus. Ele não rejeitou. Meus irmãos, em segundo lugar, nós devemos reconhecer que a graça de Deus está agindo, mesmo em momentos de pecado, de escândalos, de problemas, na nossa vida, na família, nossa família e na igreja. Se Deus nos elegeu, se Ele nos ama, então a graça dEle está agindo mesmo nesses momentos. Esse texto ensinava para o povo que estava saindo do Egito, que foram os primeiros ouvintes desse relato, escrito por Moisés, que havia esperança para eles. Um povo marcado por pecado, por murmuração, por traição, por idolatria. Mas ao ouvirem essa história sendo contada por Moisés, ao ouvirem essa história de Judá, eles tinham esperança. Porque eles olhavam: Deus agiu no passado com os nossos pais assim. Terminou com gêmeos, no meio da morte, do engano, da mentira, da separação, dos casamentos mistos, da viuvez, terminou com gêmeos, com gêmeos. Deus pode nos levar para a terra prometida. Estamos no deserto, mas Deus pode nos levar para a terra prometida. Deus pode salvar-nos. E essa história nos ensina, meus irmãos, que nós podemos ter esperança, mesmo na igreja, onde nós vemos tantas coisas que não deveriam acontecer, onde nós vemos tanta falta de fé, onde nós vemos tantos pecados de líderes, não apenas na igreja, eu digo igreja local, eu digo igreja nacional, igreja mundial. Mas ainda podemos ter esperança que a graça de Deus está agindo em nós e através de nós, mesmo quando vemos tantos pecados. A graça de Deus não parou de trabalhar. Ela se move em secreto. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, peça ao Senhor que abra os seus olhos para o seu próprio pecado. Enaim, abrir de olhos, que você reconheça que o maior problema da igreja é você mesmo. Que você reconheça, como Judá reconheceu: esta mulher adúltera, ela é mais justa do que eu. Sim, ela pecou, mas ainda assim ela é mais justa do que eu. Ele disse aquilo que Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores aqui. Que confissão, que você pelo menos possa confessar. Porque você pode nunca ter vendido ninguém como escravo. Você pode nunca ter enganado sua nora como Judá enganou. Você nunca ter casado com uma pessoa fora da igreja. Mas se você não confessar o que Judá confessou, você não pode ter a salvação. Se você não confessar o que Judá confessou: eu sou o pecador, você não pode herdar a salvação e a vida eterna. Então confesse: eu sou pecador, eu sou pecador. Diga como Lutero: pecador é o meu nome, pecador é o meu sobrenome. E se agarre a isto, a sua única esperança, de que o Deus que salva pecadores tenha misericórdia de você e abra seus olhos para que você enxergue a sua necessidade da graça, como Judá.
pôde enxergar no final. Meus irmãos, nessa história toda, Judá foi transformado, mas ele também aprendeu algo essencial ao Evangelho. Quando Judá tinha apenas Selá, no meio da sua superstição, do seu engano, do seu próprio engano espiritual e da sua enganação, ele temia que o seu único filho, Selá, fosse morto, por uma crença estúpida e idiota e supersticiosa, de que seria morto se ele casasse com Tamar. Algo que ele mesmo era uma prova viva, que era uma tolice, porque ele coabitou com Tamar e não morreu. Mas Judá, meus irmãos, ele aprendeu algo do próprio Evangelho, da própria essência do Evangelho, que nos mostra um pai dando o seu filho, um pai perdendo o seu filho, para que nós pudéssemos ser salvos. Meus irmãos, Judá, ele aprendeu na sua experiência a dor do seu próprio pai Jacó, e as lágrimas de Jacó, mesmo em meio ao seu favoritismo e ao seu pecado. Mas o quanto doía para Jacó ter perdido, ao que ele pensava, o seu filho José. Agora, quando Judá perdeu seus 2 filhos, ele só via Selá, ele pôde ser empático, ele pôde se colocar no lugar do seu próprio pai. Deus trabalhou no coração de Judá, e lá na frente, este homem vai se colocar no lugar de Benjamim, o filho mais novo do seu pai, o único que ficou de Raquel. Judá mesmo vai se levantar e dizer assim: que eu tome o lugar dele, eu arco com as consequências, porque ele aprendeu o que significa perder um filho. Ele aprendeu o que significa ser a dor de um pai que perde o seu filho. Ele aprendeu o próprio coração do Evangelho, que é o pai entregando, dando o seu filho por amor a nós. Mas diferentemente de Jacó, que tinha tantos filhos, mas que favoritava José, este pai que nos deu seu filho, ele deu o seu filho único e sem par, em nosso lugar. Ele deu seu único filho. Ele não tinha vários filhos e escolheu um para dar. Isso já seria demais. Isso já seria maior do que Jacó, que não deu nenhum, mas que perdera. Mas ele deu seu filho único e sem par e sem igual, o seu filho unigênito, que ele amava e que ele amou desde toda a eternidade. Ele deu. Diferentemente de Judá, que perdera 2 filhos, por conta da sua própria perversidade e pecado, o pai entregou o seu único filho, sem mancha, sem mácula e sem pecado, o seu filho santo e perfeito em nosso lugar, que morreu uma morte pior, a morte do homem mais perverso, que nem que é mal de trás para frente, que nem Onã, que abusava de Tamar, morreram dessa forma, porque maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. O pai entregou seu filho unigênito para morrer a morte do homem mais perverso, aquele que foi colocado no meio dos transgressores, aquele que recebeu a maldição em nosso lugar, aquele que morreu a morte de um perverso, mesmo sendo santo e inculpável. Meus irmãos, essa história, ela é sobre a transformação de Judá, mas ela é muito mais do que isso. Ela é sobre a graça e o triunfo da graça de Deus, em meio à cidade das mentiras, em meio à mentira, ao engano e ao pecado. Mas que não seja apenas o triunfo na vida de Judá, mas seja também na minha e na sua vida. Podemos ter esperança que esta graça de Deus triunfará. Quando a nova Jerusalém descer do céu,
e nós adentrarmos pelas suas 12 portas. Nós olharemos para cima e, se você tiver sorte, que não existe, né, providência, poderá estar escrito ali, Judá, para nos lembrar que a salvação é somente pela graça. Ó Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Deus, pela tua salvação em nossas vidas. Te damos graças, ó Pai, porque a tua graça triunfou e ela continuará a triunfar, mesmo em meio ao engano, mesmo em meio ao nosso pecado. Ó Deus, abre os olhos do meu coração. Quero te ver, quero ver quem eu sou, o pior dos pecadores, alguém que não sou digno, mas que pela tua graça sou o que sou. Ó Deus, abre os olhos do meu coração. Ó Deus, como Enaim, abre os olhos, como tu abristes os olhos de Judá. Vem, abre também os nossos olhos, para que a gente enxergue que o maior problema da igreja sou eu mesmo. É o meu próprio pecado diante de ti. Ó Deus, abre os nossos olhos pela tua graça. Triunfa a tua graça em nosso meio. Triunfa a tua graça em nós e através de nós. Ó Deus, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor olhou para nós, o teu Filho olhou para nós, e ainda assim não nos rejeitou. O teu Filho olhou para nós e disse: eu quero fazer parte desse povo. Te damos graças porque Jesus, o Rei dos Reis, olhou para nós e disse: eu quero fazer parte desse povo da igreja presbiteriana do Pirangi. É graça. Ó Deus, que privilégio Judá e Tamar tiveram de ser pai e mãe do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Te damos graças, ó Senhor, pela tua infinita e maravilhosa graça. Quão doce é este nome que salvou o miserável pecador como eu. Eu estava cego, mas agora posso ver. Em nome de Jesus. Amém.